boa tarde a todos que estão aqui presentes, os vários que estão aí espalhados pelo país. Nós estamos começando, então, nosso ano acadêmico, com os nossos encontros aqui todas as segundas-feiras, e como é o primeiro dia, nós vamos começar pelas origens, né? E vocês vão ficar, assim, um pouco meio, assim, interessados em saber por que nós vamos falar de arqueologia, etnologia no Brasil. E eu tenho certeza que o professor André Strauss, né, professor do nosso Museu de Arqueologia e Etnologia, quando a gente fala museu aqui na USP, não é um lugar onde a gente guarda coisa, é um lugar onde as pessoas fazem muita pesquisa, né? Muita pesquisa mesmo, né? Então, nós estamos aqui para ouvir a palestra do professor André, que irá falar sobre a origem, né, do homem brasileiro aqui. Então, professor André, fique à vontade, o senhor trouxe bastante exemplos aqui para mostrar, né? Estamos aí à sua disposição. Bom, boa tarde a todos, né? Queria começar agradecendo a presença de todos, agradecer o convite do professor Paulo para estar aqui hoje. Perfeito, muito bom. Então, como o professor Paulo apresentou, meu nome é André Strauss, eu sou professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Reforçar o que o professor Paulo falou, né? O museu, o MAI, ele é um museu universitário, onde, além das funções que as pessoas conhecem talvez mais dos museus, a gente também faz muita pesquisa, né? A gente tem vários projetos, vários laboratórios, é um dos centros de ciências arqueológicas hoje no Brasil. E o professor Paulo, que nos visitou há algumas semanas, me pediu para eu falar um pouco sobre aquele que talvez seja um dos temas mais candentes da arqueologia brasileira e da arqueologia americana de forma geral, que é o debate sobre quão antigo é o povoamento da América. Um debate no qual o Brasil, né, sempre teve um papel central, um papel de destaque. Lá atrás, com os trabalhos do Peter Lund em Lagoa Santa, e mais recentemente com as descobertas na década de 70 da Serra da Capivara. Então, o título que eu trouxe aqui é Da Serra da Capivara à Luzia, quão antigo é o povoamento da América. Mas também podia ter chamado, né, de pré-clovizinho versus pré-clovizão, que eu vou explicar na minha palestra, né, o que eu quero dizer com isso. Porque essa brincadeira das palavras, ela explica de forma muito precisa qual que é o centro do debate hoje, né? Ou ainda podia ter intitulado Os Seixos da Discórdia. Como vocês vão ver, né, quanta energia, quanto debate se dá em torno da interpretação de algumas fraturas nos seixos que a gente encontra na Serra da Capivara e em outros lugares. Mas antes de avançar na minha palestra, eu vou tomar a liberdade de inverter um pouco a ordem das coisas e começar com um agradecimento. Como a gente está aqui no HU, né, a gente tem um projeto que chama Virtualização Tomográfica de Acervos Arqueológicos, que é um dos maiores projetos de virtualização de acervos da América Latina, que começou justamente quando, há mais de 10 anos atrás, né, o professor Paulo teve a iniciativa de fomentar a ideia de que a gente poderia usar o parque de equipamentos do Hospital Universitário para tomografar acervos arqueológicos. Num primeiro momento esqueletal e no segundo momento, né, também artefatos de cerâmica, artefatos líticos e de pedra. Então esse é um projeto que já dura mais de 10 anos, né? Antigamente eu era o aluno que trazia o material aqui para o HU, hoje em dia a gente tem diversos estagiários fazendo isso. Então, além de tudo, também é um processo de aprendizado e formação de recursos humanos muito importante. Então, agradecimento ao professor Paulo, ao professor Cláudio Campi, ao Rodrigo Elias, da Odonto, né, e ao Antônio Mattioli, que é o técnico do tomógrafo. A gente é um exemplo de transdisciplinaridade efetiva aqui na universidade. Muito bem. A estrutura da minha apresentação, que deve ter entre 45 e 50 minutos. Antes de ir para os fatos, eu vou dar uma breve contextualização histórica para a gente entender por que esse tema, né, leva a tamanho debate, a tamanhas emoções. Então eu vou falar um pouquinho disso do século XIX, com a descoberta do tempo profundo, depois contextualizar as descobertas das ocupações antigas na América propriamente dito, e aí passar, primeiro, para a evidência arqueológica da Serra da Capivara e outros sítios, né, mostrar as críticas e os consensos que existem em torno disso, e depois passar para a evidência mais biológica, né, o caso da Luzia e os resultados mais recentes
da arqueogenética para a gente poder depois discutir os diferentes modelos de entrada da América. Veio pelo Pacífico, veio pelo Atlântico, veio pelo Estreito de Bering, por onde será que veio, né? E apresentar aquilo que eu considero, pelo menos, aquele que é o consenso atual sobre o tema. Então vamos lá, que tem bastante coisa pela frente, né? Então, para contextualizar esse debate, né, ele se insere lá atrás naquele que talvez tenha sido uma das transformações epistemológicas mais importantes da nossa sociedade. A descoberta do tempo profundo, a descoberta de que as coisas não são imutáveis como se imaginava, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa majoritariamente no trabalho da teoria de evolução do Darwin, que sem dúvida foi o carro-chefe desse processo. Mas várias outras disciplinas, né, desde a geologia, mas também a paleontologia e a arqueologia, também foram instrumentais nessa transformação paradigmática, né? Então a gente vai de um século XVII, onde ainda se havia uma interpretação literal da Bíblia, né, e aí particularmente sobre o quão antiga era a existência do mundo e do ser humano, né, e aí, né, você tem os trabalhos clássicos de James Ussher, onde ele vai fazer uma interpretação racional da Bíblia e chega à conclusão de que o mundo foi criado, né, ele é muito preciso, ele fala na noite do 23 de outubro de 4 a.C., né, que depois no século XIX vai ser a base daquilo que era associado com os conservadores da interpretação literal bíblica, mas na verdade essa tentativa de analisar a Bíblia de um ponto de vista lógico racional do James Ussher, ela já é em si só revolucionária e transformadora, né? Eu acabei deixando com mais slides do que eu vou ter tempo de falar, porque eu acabei fazendo um popurrí, né, de várias aulas e palestras que eu preparei, então se eu pular um slide ou outro, né, vocês não me levem a mal. Inclusive, se alguém quiser, eu posso deixar disponível esse PDF depois, sem problema nenhum. Então, além da antiguidade humana, o outro tema que definia o século XVII e XVIII era a noção da grande cadeia dos seres, que implicava nessa imutabilidade dos tipos, que também era central, né, para o dogma existencial cristão da época, né? Então, enquanto no século XVII e XVIII, aquilo que para a gente, obviamente, é um fóssil, né, ainda era interpretado às luzes, eram os gigantes da Bíblia, os nefelins, eram unicórnios, né? Então, a Europa, e nesse sentido ela era francamente atrasada em relação às outras sociedades que existiam na época, ainda não entendiam o que de fato, né, essas pedras com uma morfologia muito especial significavam. Quando a gente chega no começo do século XIX, isso já mudou completamente, né? Você já tem a noção de que existiram fósseis, ou seja, um mundo anterior a esse, criaturas que desapareceram, a noção da extinção, isso já estava bem estabelecido. Ao Darwin ia sobrar o quê? Mostrar que não só houveram transformações, mas como essa transformação se deu de forma gradual, né, por uma evolução efetivamente, e não através da ideia do catastrofismo, que o Cuvier foi o principal proponente. Foi uma espécie de maracutaia intelectual para compatibilizar aquilo que já era óbvio e inegável, a existência de fósseis de mundos do passado, uma idade do gelo, com, né, alguns dogmas bíblicos que ainda se mantinham, né? E aí começa a entrar a arqueologia, porque se no começo do século XIX já estava tranquilo a ideia de que existiram, né, bichos que não existem mais, dinossauros, mamutes, já estava tranquilo que existiram esses outros mundos do passado, ainda era um dogma a ideia de que o ser humano não teria essa profundidade cronológica tão antiga, né? E aí que a arqueologia começa a participar, né? Então no século XVIII, né, aqui à direita a gente está vendo que hoje é obviamente um machado acheulense, um artefato bifacial produzido por seres humanos desde 1 milhão e poucos, né, muito tempo atrás. Mas no século XVIII, assim como aqueles fósseis que eu mostrei para vocês, isso que para a gente é óbvio que é um artefato de pedra, um instrumento de pedra, naquela época ainda não era entendido como tal, ou pelo menos não com a antiguidade que aquilo passaria a ter, né? É só no século XIX também, né, que se começa a aceitar a noção do paleolítico, a noção de que existiram humanos do passado. E as principais evidências são justamente, né, os artefatos líticos. Aqui é o trabalho considerado fundador do Boucher de Perfs, que é o primeiro lá na França, né, no Vale de Somme, a encontrar esses artefatos feitos em seixos, né, e aqui entram os seixos que vão permear toda essa história, eles são o fio condutor da nossa história hoje, né, onde primeiro o Boucher de Perfs teve a sabedoria de perceber de que isso aqui não tinha sido um lascamento natural, e ele conseguiu provar que esses seixos vinham de depósitos pleistocênicos, o que na época já estava relativamente bem estabelecidos por todo um trabalho da geologia aí do final do 18 e do começo do 19. E também aqui se estabelece uma tradição da arqueologia que é preciso ver para crer.
Então, os britânicos, que eram céticos ainda sobre esses achados, viajam até a França, observam com os próprios olhos os depósitos, as ferramentas, né, ou as candidatas às ferramentas, e juntos chegam à conclusão de que, de fato, né, essas evidências eram legítimas. E na Europa essa foi uma história que fluiu relativamente bem, né? Então, rapidamente se aceitou a existência desse ser humano paleolítico, na sequência se começa a encontrar os fósseis correspondentes a essas formas não sapiens, né? Primeiro Neandertal, depois Heidelbergensis, então a coisa ficou bem resolvida na Europa. E na América? Bom, na América a gente poderia falar sobre o trabalho do Peter Lund, mas como isso é mais conhecido do público em geral, eu não vou mergulhar nessa história hoje, apesar de ser uma história muito importante. Eu vou pular para a versão anglo-saxã dessa história, que de alguma maneira tem repercussões mais diretas no debate sobre o povoamento da América. Então, o Charles Abbott era para ser, né, foi o Boulet de Perth da América. Então, inspirado pelos trabalhos da Europa, lá na região de Trenton, né, no nordeste dos Estados Unidos, ele encontrou uma cascalheira na qual havia, na interpretação dele, artefatos muito parecidos com aquilo que estava sendo descrito para o Paleolítico Europeu, né? E não parecia ser nenhum problema. Claro, se tinha lá na Europa o homem glacial, né, o ser humano do Pleistoceno, aqui na América também devia ter, até porque é bem nessa época que também se começam a reconhecer as glaciações no norte dos Estados Unidos, né? E era para ser uma história muito parecida lá com a da Europa, mas não foi. Porque na América, ao contrário da Europa, tinha William Holmes. E o William Holmes ele vai inaugurar uma linhagem de arqueólogos e geólogos críticos e céticos, né, que depois viriam a ser chamado de polícia, uma polícia científica, eu acho injustamente, mas de todas as maneiras. E o que o William Holmes fez foi duvidar da natureza antrópica, né, dos seixos lascados que o Abbott achou. Na verdade, para ser mais correto, ele não duvidou da natureza antrópica, mas o que ele mostrou é de que não necessariamente essa forma mais primitiva, né, ou mais rústica, né, dos líticos, para usar um termo não especializado, não necessariamente implicavam que eles eram muito antigos da Era do Gelo, né? Então, vocês veem aqui o William Holmes numa cascalheira, né, e ele fez um estudo dessa cascalheira para mostrar, né, fazendo uma longa história curta, né? Então começa aqui os seixos da discórdia começam aqui em Trenton, né? E ele vai mostrar nesse trabalho como, a princípio, olhando esses artefatos bifaciais, alguém poderia supor que todos são do Paleolítico. E ele mostra que não. Ele mostra como esses 4 aqui, na verdade, são muito mais tardios. Então ele é o primeiro cara a trucar e falar assim, não é porque você encontra alguma coisa assim que você imediatamente pode estar convencido da existência de um ser humano muito antigo. Porque lembra, o debate aqui ainda é, no fim, sobre a antiguidade humana na América. Né? Muito bem. E ele também inaugura o tom ácido, né, dessas críticas. Então ele publica um artigo na Science em 892, que ele chama de Gravelman, o homem seixo, meio que criticando de forma sarcástica os trabalhos do Charles Abbott, né? E ele vai fazer uma argumentação que vai se repetir muitas vezes, dezenas de vezes ao longo do século XX e do século XXI. Vejam o depósito de cascalho de onde, lá na base, o Charles Abbott encontrou suas ferramentas, né? Isso aqui são literalmente dezenas, milhares e milhares de piscinas olímpicas cheias de seixos, né? Seixos de rio. E o que o Holmes já falava lá atrás é que é claro que com milhões, se não bilhões de seixos, eventualmente um ou outro podem, por processos naturais, mimetizar aquilo que o ser humano produziria. Né? Muito bem. E também na América começaram a aparecer alguns fósseis que seriam os equivalentes dos neandertais europeus. Né? Particularmente em Trenton, por exemplo, aparece um fêmur. E aí entra o segundo nome dessa história, que é o Alois Hrdlicka, um tcheco, né, radicado nos Estados Unidos, especialista em anatomia, fundador da antropologia física norte-americana, fundador do American Journal of Physical Anthropology. E ele seria uma espécie de... Ele fez o papel do Holmes para a parte esqueletal, né? E basicamente, o que ele mostrou é que nenhum dos inúmeros exemplos de esqueletos que os descobridores julgavam ter uma morfologia arcaica, primitiva, pré-sapiens, caíam nessa categoria. Ele mostrou, vez atrás de vez, que todos eles eram, na verdade, Homo sapiens. Né? Então esses dois juntos, eles acabaram virando verdadeiros destruidores de sonhos, né? Muitas vezes de forma agressiva. Porque, vejam, o que hoje pode parecer uma ideia maluca, né? Uma espécie de pré-sapiens na América,
no final do século XIX, começo do século XX, era uma ideia absolutamente plausível. Então a gente tem, por exemplo, aqui em 1920, a descrição nos Estados Unidos de fósseis que foi publicado na Science, né, que seria uma espécie de Homo erectus americano, né? O Ameghino, aqui o argentino, né, o pai da paleontologia argentina, também com base em alguns fósseis que ele encontrava perto da região de La Plata e de Buenos Aires, propôs que a origem do ser humano era na Argentina, né? Ele chamava de Homo pampeus, Homo platensis, né? Eram ideias que hoje parecem talvez pouco plausíveis, quase risíveis, mas que na época eram possíveis. Mas o Hrdlicka foi mostrando, vez atrás de vez, que elas não se sustentavam. Isso já criou uma tensão muito grande, né, entre aqueles que acreditavam na antiguidade mais profunda, mais antiga, né, e aqueles como o Hrdlicka e o Holmes, que eram mais conservadores. Isso vai se resolver, como tantas vezes é o caso na ciência de forma geral e na arqueologia em particular, não com avanços teóricos, mas com dados empíricos, né, fatos, evidências encontradas da forma arqueológica, ou seja, na Terra, né. Então, em 1908, o George McJunkie, que era um capataz da fazenda, de uma fazenda lá no Novo México, depois de uma grande chuva que levou uma enchente terrível, que matou muita gente, inclusive, né, mas que erodiu os bancos dos rios, observou numa dessas áreas erodidas um sítio com os esqueletos daquilo que claramente eram animais muito grandes que não existiam hoje em dia. Muitos anos depois, lá por 1922, né, cientistas do Museu de História Natural de Denver resolvem visitar o local, reconhecem que aqueles esqueletos eram de um bisão antigo e extinto, né, porque os bisões não se extinguiram todos, mas antigamente tinham bisões que eram ainda maiores do que os bisões que vivem hoje. E eles decidiram escavar esses esqueletos de bisões para levar para o museu, para botar lá na exposição. Mas qual não foi a surpresa deles quando, né, durante as escavações, eles encontraram entre as costelas desses bisões aquilo que claramente era uma ponta de flecha, né, feita de pedra. E aí vem a diferença entre artefatos como os de Trenton, né, como os que o Charles Abbott encontrava, que são abertos à discussão. Alguém pode falar, não, eu acho que foi feito por seres humanos, eu acho que não foi feito por seres humanos. E esse tipo de coisa que ninguém, absolutamente ninguém, discute que só pode ter sido feito por seres humanos. Eu trouxe aqui, para quem quiser ver depois, vários exemplos de pontas Folsom. Essa passou a ser conhecida como pontas Folsom, porque a cidade do Novo México, onde esse sítio se localizava, se chamava Folsom, né? E quando você olha, essa aqui no caso já é uma ponta Clovis, né, mas claramente essas pontas lanceoladas com bases côncavas, né, lascadas pelos dois lados, isso é indiscutível. Isso aqui é como se achasse um iPad. Ninguém vai achar que não foi feito pelo ser humano, né? E na época, lembrem, a gente está antes da datação radiocarbônica ter sido inventada, né? Na época, a prova da antiguidade era a associação com a megafauna extinta. E essa é uma história interessante, porque da mesma maneira que aconteceu lá no Vale de Somme, na França, aqui também os descobridores de Folsom convidaram os especialistas norte-americanos para visitarem o sítio e verem com os próprios olhos, né? E todos foram e saíram convencidos, de fato, da legitimidade da natureza antrópica dos artefatos e da integridade dos depósitos geológicos e da sua antiguidade. E eu que sou mais cético, né, e me identifico um pouco com o Hrdlicka e com o Holmes, é interessante notar que esses ácidos críticos, ao serem deparados com essa evidência, nem por um segundo tentaram contestá-la, né? Eles aceitaram e endossaram, né, as evidências desses novos achados. Então, Folsom foi fundamental por ter sido esse sítio que resolveu esse debate que tinha aí, pelo menos, quase 100 anos, de alguma maneira, né? E logo na seguida, os caras pegaram o jeito de como achar esses sítios. Eles sacaram, a gente tem que ir nos bancos de rios erodidos e achar a megafauna. E logo em seguida acharam, na localidade de Blackwater Draw, aquilo que passaria a ser conhecido como um dos mais importantes tecnocomplexos do Novo Mundo, que é a tecnologia Clovis, né? Que é muito parecida com aquela ponta que a gente viu anteriormente, né? Isso aqui é uma ponta Clovis. E conforme os trabalhos se seguiram nas décadas seguintes, foi se percebendo que abaixo das pontas Clovis não aparecia nada, né? E eventualmente na década de 60, aquele que seria uma espécie de herdeiro do Holmes, o Vance Haynes, publica um artigo na Science com datações radiocarbônicas para as ocupações paleoíndias, inclusive Clovis, né, da América do Norte, mostrando duas coisas. Primeiro, que elas tinham alguma coisa em torno, né, de 13.000, 13.500 anos atrás, e de que não tinha nada mais antigo do que elas.
nascia aí o famoso paradigma Clovis First, a ideia de que os grupos produtores das pontas Clovis teriam sido os primeiros grupos humanos a chegar na América. E nessa época meio que confluiu essa observação arqueológica do Vance Haynes com toda uma descoberta, ou com todo um avanço dos geólogos, né, dos glaciólogos, sobre as movimentações das geleiras na América do Norte, particularmente a temporalidade de abertura desse corredor livre de gelo, que passou a ser um elemento geográfico muito conhecido dos modelos de povoamento, né? E também, né, a ideia, uma explicação para a extinção da megafauna, que é um outro debate que eu não vou mergulhar hoje, mas a possibilidade de que a extinção da megafauna no Novo Mundo tenha sido decorrência da chegada humana. Hoje, isso é algo muito mais matizado do que era na época, né? Mas na década de 60 a gente tem essa famosa hipótese do Paul Martin, da overkill hypothesis. Então a ideia, fazendo, né, de novo um grande resumo, é de que esses grupos Clovis, com essas pontas, né, de lança extremamente poderosas, especializados na caça de mega mamíferos, chegaram na América pelo corredor livre de gelo, né, e portanto, por isso também que não existia gente aqui antes, porque antes o caminho para a América estava bloqueado pelas grandes geleiras, né, que atingem o seu máximo de expansão durante o último máximo glacial. Então, Clovis vem, caça toda a megafauna, eles desaparecem, a megafauna desaparece, e aí Clovis vai dar origem a todos os grupos humanos subsequentes. Muito bem. Né? Aí, fazendo fazendo algo que seria muito longo, curto de novo. Durante os últimos 50 anos, a ideia de que existiriam sítios mais antigos do que Clovis foi um tema central da arqueologia do Novo Mundo. Né? Eu vou focar hoje nos sítios muito antigos. Né? Só que também tem aqueles sítios que são só um pouquinho mais antigos. Então a verdade é que nos últimos 15, 20 anos, o paradigma Clovis First caiu. Hoje é quase consensual que Clovis não foram os primeiros grupos a chegar na América. Tá? Então a gente tem vários sítios na América do Norte e alguns na América do Sul que têm 500, 1.500 anos mais antigos do que Clovis. E esses sítios são bem aceitos pela comunidade acadêmica internacional. Por que eu estou frisando isso? Porque às vezes tem uma confusão. Às vezes a pessoa fala assim, não, o paradigma pré-Clovis caiu. Aí a pessoa acha que as ocupações muito antigas, de 100, 80 mil anos, são amplamente aceitas. Só que não é o caso. Né? Hoje, o grande diferencial, esse aqui é só um exemplo, né, de um sítio pré-Clovisinho, que eu chamo, que é Paisley Cave, né, no Oregon, onde coprólitos, né, fezes fósseis humanas, foram encontradas e datadas aí até 14.100 anos. Né? Então é um exemplo de um sítio pré-Clovisinho. Mas repara, 14 mil anos. É quase Clovis. Ainda é pós-último máximo glacial. Né? Então hoje, o grande debate não é mais se teve pré-Clovis, isso está estabelecido. Mas a ideia de que existiram ocupações humanas muito mais antigas ainda segue absolutamente não comprovada. E hoje a barreira cronológica que a gente trabalha é o último máximo glacial. Então, o pré-Clovisinho seriam as ocupações humanas mais antigas do que Clovis, mas ainda posteriores ao último máximo glacial de 24 mil anos atrás. Né? E o pré-Clovisão, essas sim são as ocupações super antigas. Serra da Capivara, Santelina, Cerruti Mastodon, Arroio Viscaíno, 30, 40, 50, 100 mil anos atrás. Né? E é sobre esse tema, que ainda é amplamente debatido, que eu vou continuar falando um pouquinho hoje. Isso nos traz a Serra da Capivara, né? Porque é um dos principais sítios da América, né, no qual existe possível evidência para essa presença humana tão antiga. Né? Então vamos falar de Serra da Capivara. Deixar aqui a recomendação de alguns trabalhos recentes que tem sobre o sítio. Então o Fábio Parente, que foi o responsável pelas principais escavações do sítio, né, no século passado, na década de 80 e 90, acabou de publicar uma revisão maravilhosa sobre os trabalhos deles na Pedra Furada. Né? Então recomendo, porque lá tem muitos detalhes e muitas imagens sobre o que eu vou falar hoje. Tem um trabalho mais histórico, bibliográfico, do professor Antoine Lordeau, do Museu de História do Museu de l'Homme, em Paris, que também trabalhou muito, né, lá, e um texto meu, mais crítico, mais cético, sobre uma interpretação mais cautelosa dessas evidências. Então, quem quiser mergulhar, a literatura é muito mais ampla, mas são bons pontos de partida. Né, para quem nunca viu a Serra da Capivara, a gente vê aqui essa escarpa, né, onde, basicamente, da escarpa para trás, né, essa é a serra, né, e na frente dela a gente tem um platô, né, muito, muito longo, alguns sítios que eu vou mencionar em calcário.
E aqui a gente vê os principais sítios, né, os mais conhecidos, o Boqueirão da Pedra Furada e o Sítio do Meio, né, são os dois principais sítios, que são os clássicos, né, lá da década de 80 e de 90. Muito bem. Então aqui a gente já vê, né, que esses sítios estão localizados no fundo, né, na base disso que tem 40, acho que 50 metros de altura, né, que vai ser, vamos dizer, um elemento da história e do debate que vai aparecer lá na frente. Aqui só uma imagem da distribuição horizontal desses sítios, é o Boqueirão da Pedra Furada, o Sítio do Meio, e aqui sítios no calcário, que são importantes justamente porque são sítios que foram escavados mais recentemente, para tentar fugir daquela crítica relacionada com a possível queda dos blocos como um fator gerador do lascamento dos seixos, né? Que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Aqui algumas fotos das escavações, aqui em 1988, do Boqueirão. Então, uma área enorme que foi escavada, né? Uma profundidade muito grande, até 5 metros de profundidade. Isso realmente são depósitos, né? São escavações muito grandes, diga-se de passagem, né? E é importante notar que uma parte expressiva do material que foi retirado do Boqueirão, ele não era arqueológico. Nessa foto aqui já dá para você sentir a textura, né? Então vocês percebem, ó, aqui é a parede, é a rocha dura, né, que não é escavada. E aqui são os sedimentos que são, né, escavados. E já dá para ver na parede a textura, né, riquíssima em seixos. Isso aí basicamente é uma piscina gigante preenchida com areia e seixos, né, seixos de quartzo, quase na sua totalidade. E aqui uma imagem mais recente mostrando como essa área foi praticamente esvaziada durante os trabalhos aí, das últimas décadas, né? Aqui tem a passarela que você passeia hoje, é um lugar belíssimo, né? Lindo. Aqui tem as pinturas rupestres, que eu nem vou mencionar hoje, porque elas não se relacionam com o debate da grande antiguidade da presença humana na América. Não tem nenhuma pintura rupestre datada aí do Pleistoceno, né? Então isso é um fenômeno muito mais tardio. A primeira coisa é falar da datação da Serra da Capivara, da cronologia desses sítios. E começar dizendo que essa cronologia ela não é o foco do debate. Ninguém discorda. Então, aqui a gente tem um perfil mostrando, né, as diferentes, quanto mais fundo é, e as datas que a gente tem aqui. E, basicamente, pelo método do carbono 14, o depósito do Boqueirão estoura o método, ou seja, ele vai para além de 50 mil anos. E trabalhos com um outro método de datação, que chama termoluminescência, indicam que alguns níveis podem até extrapolar 140, 150 mil anos. E, de forma geral, isso não é um problema. Ninguém duvida que os níveis basais do Boqueirão da Pedra Furada sejam muito antigos, 50, 70, 100 mil anos atrás, né? Aqui vocês estão vendo, PF é o nome, é Pedra Furada, é tradução Pedra Furada. Então vocês veem que isso aqui é um perfil, né, como se fosse a parede do Boqueirão que foi escavada. Dessa linha para baixo, a gente encontra os artefatos típicos da Serra da Capivara feitos sobre seixos. E daqui para cima é a tradição Serra Talhada, onde a gente encontra artefatos líticos mais comuns nos sítios arqueológicos brasileiros do Holoceno, né? Então, Pedra Furada, que é aquele material especial, vamos assim dizer, da Serra da Capivara. Muito bem. Então, ninguém está discutindo, nunca foi discutida a cronologia do sítio, ou pelo menos não de forma problemática. Onde que reside, né, o nó górdio da questão? É na natureza antrópica ou natural das fraturas conchoidais observadas nos seixos escavados no Boqueirão da Pedra Furada e em outros sítios, né? Por isso que eu digo os seixos da discórdia, né? E aqui eu quero, né, mostrar imagens para vocês desses artefatos /geofatos, né? Então, algumas ilustrações do trabalho do Parente, né, que é a primeira fase dos estudos na região. Então, segundo, né, o Fábio Parente, isso aqui são lascas, né, são artefatos que foram intencionalmente lascados pelo ser humano, né? Ele argumenta que seria impossível que processos naturais, né, gerassem, né, esses lascamentos. Isso aqui é um lascamento, tá vendo? Um pequeno lascamento aqui, outro aqui, seria até um retoque, né, que só poderia ter sido feito pelos seres humanos. Outro exemplo, lembra, talvez um chopper ou do Vaiense, né, até coisas que a gente viu no começo da aula do Paleolítico Europeu. Então isso aqui é uma lasca, outra lasca, né, uma retirada. Então eu fiz um banco de imagens para cada um poder ver e chegar às suas próprias conclusões. Isso aqui seria um outro artefato da Serra da Capivara, né? Uma linguagem mais neutra, em vez de falar lascamento, que já implica quase, né, uma ideia de que foi produzido pelo ser humano, né, a gente pode observar aqui fraturas conchoidais no seixo. E a grande pergunta é o que significam essas fraturas conchoidais. Esse aqui, né, seria um dos artefatos mais indiscutíveis para aqueles que defendem a natureza antrópica. O argumento é que isso aqui é uma retirada, outra retirada, outra retirada, outra retirada. E o argumento basicamente é de que seria impossível para a natureza,
né, gerar retiradas sequenciais como essas. De que se o seixo caísse de uma grande altura, ou se ele rolasse, ou se alguém, sei lá, então, se um mastodonte jogasse ele para cima, ele caísse, tudo bem, mas seria impossível de gerar essa sequência, né? E a grande pergunta é como é que a gente pode ter certeza disso, né? E a resposta é que a gente não pode, pelo menos, né? A arqueologia não é uma ciência dessas que você tem respostas absolutas, né? Então o primeiro passo é reconhecer que essa é uma questão desafiadora, interessante e que precisa ser trabalhada, né? E que tanto aqueles que veem a antropocidade dessas feições como aqueles que não as veem fazem parte de um conjunto de estudiosos que juntos vão trabalhar para chegar a um consenso. Lembrando que na ciência o consenso é primeiro pessoal, você se convence a si mesmo, mas isso não basta. Você precisa ser capaz de convencer, né, democraticamente, verbalmente, de forma articulada, os seus colegas, né? Senão, não adianta você estar certo. Então, essa é a grande pergunta. E eu não vou ter uma resposta para vocês, né? Mas para não deixar, né, eu, por exemplo, não sou um especialista em tecnologia lítica. Tem toda uma área dentro da arqueologia que se dedica a estudar a tecnologia lítica, a produção de instrumentos e artefatos pelos seres humanos a partir de pedras, rochas e minerais, né? Então existem especialistas nisso. E eu posso te dizer que os especialistas também não têm um consenso em relação à natureza antrópica ou não daqueles seixos. Às vezes a gente tem que entender que a gente não tem a resolução ou a capacidade lógica para resolver uma questão, né? Isso também pode acontecer. Mas enfim, isso aqui só para mostrar um seixo de fato, né, lascado. A gente tem certeza que esse foi um seixo lascado por seres humanos. Então, é claro que não é que é impossível que o material da Serra da Capivara seja antrópico, né? Nem todos os líticos do mundo têm essa carinha bem acabada, vamos dizer assim, de pontas de flechas, de raspadores, né? Existe uma indústria, e no mundo inteiro, nos mais diferentes períodos da existência da humanidade, que é uma indústria expedita, né, que não tem cara, vamos assim dizer, de artefato, e nem por isso ela não é antrópica. Isso existe sim, né? Então, vamos assim, o debate está lançado, né? Muito bem. Mas qual que é, vamos dizer assim, alguns complicadores da interpretação disso? Na arqueologia, às vezes não, quase sempre, a resolução de debates vem pelo contexto, né? Então, talvez só olhando para as feições específicas desses seixos fraturados, a gente não consiga chegar a um consenso. Pelo menos a gente precisa olhar, né, o cenário mais amplo para formar uma opinião. E esse é um dos problemas, né, que para alguns arqueólogos a Serra da Capivara, particularmente o Boqueirão da Pedra Furada, tinha. Por quê? Porque os depósitos, né, onde eles estavam escavando, eles eram formados, né, por seixos. Haviam milhões e milhões de seixos, igual em Trenton, né, igual em tantos outros lugares, né. Então, se você tem bilhões de seixos, é um pouco como as constelações, né. Se você tem bilhões de estrelas, eventualmente você vai achar um conjunto que se alinha parecendo um urso, que se alinha parecendo um arqueiro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse viés amostral. Então, se você tem 1 bilhão de seixos, talvez se você passar sua vida procurando, você vai encontrar 4 ou 5 que são de fato muito parecidos com aqueles lascados pelos seres humanos. E no Boqueirão é um pouco isso, quer dizer, os artefatos, né? Os artefatos são uma minoria muito pequena do total de seixos escavados, muito pequena. Eu não sei, para falar a verdade, suponho que talvez 300, 400, 500 artefatos, né, que foram recolhidos, mas é uma porção ínfima do total de seixos que estavam ali presentes, né? Muito bem. Só para mostrar, né, isso aqui é a parede da formação rochosa que ocorre. Isso é tudo seixo, tá vendo? É tudo seixo. Então, a ideia de que esses seixos caindo de 40, 50 metros de altura, o próprio processo gravitacional poderia eventualmente ter contribuído para a formação, né, desses lascamentos. Então, esse sempre foi um problema lá na Serra da Capivara. Aí entra em cena um outro sítio muito importante, que é o sítio do meio, que ao contrário do Boqueirão, ele é menos exposto a esses problemas de queda de seixo, por causa da inserção paisagística dele, né? Ele está protegido por uma área abrigada, tem um nível aqui com uma grande rocha que ficou selando os níveis inferiores, né? Então, o sítio do meio já estaria um pouco mais blindado dessas críticas, né? E nesse sítio também se encontraram artefatos muito parecidos com aqueles do Boqueirão, né? Então, na verdade, acabou não resolvendo o problema, porque os céticos continuaram achando que esse seixo fraturado aqui não necessariamente foi produzido por seres humanos. E aqui várias imagens, só para vocês terem um banco, né, de imagens do como é que parecem esses seixos.
E aqui o sítio recentemente escavado, Vale da Pedra, para mostrar mais alguns, né, desses artefatos para vocês verem, né? E esse aqui, que teria, né, que foi recentemente descrito como um dos artefatos mais indiscutivelmente produzidos por seres humanos, foi encontrado pelo professor Eric Bouedá, mas que também, né, a recepção do público acadêmico não foi de amplo convencimento, novamente, foi de que talvez... A ideia é que tá vendo essas reentrâncias aqui? Cada reentrância dessa seria um lascamento. E, de novo, ele argumenta que é impossível a natureza produzir esse tipo de padrão. O problema é que, como é que você diz se é impossível ou não é, né? Enfim, mas muito bem. Eu vou avançar um pouquinho e falar um pouco da recepção, né, que esses trabalhos tiveram, essa retomada dos trabalhos tiveram agora nos anos 2000. E no primeiro momento, até a comunidade acadêmica, né, foi de incredulidade. Então a gente tem, né, a Adriana Dias e o Lucas Bueno, que são dois grandes especialistas em arqueologia dos primeiros americanos, que ao ver os trabalhos, né, da equipe do Bouedá, falam more of the same. Né? Depois eles acabam mudando de ideia. Né? Mas para mostrar também que essa abordagem cética, ela não é exclusiva dos norte-americanos, imperialismo yankee, não. Né? Ela também é latino-americana e ela também é brasileira. É uma questão acadêmica, não é uma questão geopolítica, de forma nenhuma. Né? E aí, no começo dos anos 2000, entra mais um complexificador disso. Os primatólogos de Oxford, trabalhando na Serra da Capivara, começam a observar que os macacos pregos que lá habitam têm o hábito de bater os seixos no chão, gerando lascas que podem mimetizar algumas lascas dos pacotes do Boqueirão, né, e da Serra da Capivara. Então isso aqui é um artefato, ou é um seixo lascado pelos macacos, vejam vocês. Então, agora ainda tem macaco que lasca, já tinha os seixos que caem, agora tem macaco que lasca, a coisa começa a ficar complicada. Né? Então, ó, isso seria um artefato feito pelo ser humano, e isso seria um artefato feito pelos macacos. É complicado. Né? Alguns liticólogos ficam até ofendidos com essa comparação, o professor Bouedá mesmo, né, acha absurdo, que não dá para comparar, mas a verdade é que muitos colegas acham que esse é mais um elemento que vai dificultar o amplo convencimento. E no passado a gente ainda tinha os megas macacos da América do Sul, né? Aqui é o crânio de um bugio atual, que é um dos maiores macacos vivos da América do Sul hoje, e aqui é o Cartelis Coimbra Filho Ai, né? Em homenagem ao professor Cartelli, da PUC de Minas Gerais, né? Ele chegava a ter quase 25 quilos, o Cartelis. Né? Claro, eu não sei se o Cartelli lascava ou não, mas assim, a gente sabe que tinham macacos muito maiores há 20, 30, 40, 50 mil anos atrás. Né? Então, assim, mais um complicador do meio de campo. Né? Então, o super macaco das Américas, vai saber o que esses super macacos não estavam fazendo. E aí, mais recentemente, se começou a observar cada vez mais outros tipos de macacos na Tailândia, em outras regiões, capazes de gerar lascas. Né? Essas lascas aqui, se fossem encontradas num depósito antigo, certamente seriam interpretadas como produzidas pelo ser humano. Certamente. Né? Só que a gente sabe que foi feito por macacos, graças aos estudos, né, dos primatólogos. Então as coisas vão se complicando cada vez mais. Né? Outro exemplo de núcleos lascados aqui por macacos. Só para a gente ver, né, esses elementos. Muito bem. E os geofatos da Antártica, né? Grupos que trabalham, geólogos que trabalham na Antártica, começaram a coletar na Antártica coisas que pareciam lascas ou artefatos lascados, mas que lá a gente tem certeza de que não são, porque nesses depósitos não tinha gente. Né? Só se a gente for propor a presença humana na Antártica durante o Pleistoceno, mas acho que nesse ponto ninguém chegou. Né? Mostrando como a natureza pode sim, né, gerar uma ampla diversidade de formas, de lascas, fragmentos de pedra. Né? Muito bem. Existem outros mecanismos, só para mencionar, né, que geram fragmentação. Talvez um dos mais conhecidos seja o pisoteamento, o trampling. Né? Então essas lasquinhas aqui foram todas produzidas por pisoteamento. Pode ser pisoteamento de gente, de gado ou de elefante. Então isso aqui, por exemplo, é uma arqueologia experimental, onde eles botaram um elefante para andar em cima de uma pocinha de cascalheira. Né? E aí eles primeiro pintam os líticos, né, as rochas, para poderem depois mapear, né, onde que lascou. Então vocês veem, por exemplo, aqui, como parece muito um retoque numa peça lítica feita por um ser humano. Mas não, né, foi o resultado do pisoteamento por elefantes. Raios, né, o raio cai numa pedra, estoura. Outra forma de lascamento, calor, né, fogos naturais. Então existe uma infinitude de mecanismos
né, que às vezes a nossa imaginação e o nosso conhecimento são incapazes de compreender na sua totalidade, né, que podem, eventualmente, né, trazer elementos que mimetizem processos do comportamento humano. Muito bem. Além da Serra da Capivara, a gente tem outro sítio fundamental no Brasil nesse debate, que é Santa Helena, né, no Mato Grosso, que eu vou mencionar rapidamente. Ele tem datações em torno de 30 mil anos atrás, né, vocês veem aqui o trabalho dos Vialou, professor Águeda e Denis Vialou, né, do Museu de l'Homme também. E aqui a gente tem dois elementos, né, também artefatos líticos, ou aquilo que eles consideram artefatos líticos, e os famosos osteodermos de preguiça gigante, com orifícios que, segundo algumas interpretações, teriam sido feitos por seres humanos, possivelmente para pendurar como adornos, né? Mas, de novo, né, será que esse orifício não pode ser um forame? Será que não existem explicações alternativas? Eu, pessoalmente, né, acho bastante improvável que isso sejam orifícios feitos por seres humanos, né? Então, o debate continua. E não é só no Brasil, né? Aqui é uma lista organizada pela equipe do professor Boedá. Cada sítio desse é um sítio pré-Clovis, e a partir de 15 mil anos, 20 mil anos, são sítios muito antigos da América. Ainda que aqui quase a totalidade esteja no Brasil, vocês veem que tem outros sítios também. E todos esses sítios, basicamente, né, foram criticados ou desacreditados de uma forma ou de outra. E aí, eu gosto de trazer esse exemplo, que muitas vezes acaba se criando um clima de que essas críticas têm um viés geopolítico muito forte, né? E eu não digo que não tem um tom geopolítico, né? Mas eu acho que na sua essência ela não é. Esse aqui é um exemplo da década de 60, quando o poderosíssimo paleoantropólogo Louis Leake, né, o cara que descobriu a garganta de Olduvai, que descobriu os Injânthropos, que descobriu o Homo habilis, ele resolve vir para a América, vem do Quênia para a América, e ele inventa que lá em Calico Hills ele tinha evidência da presença humana muito antiga. Adivinhem só onde é que ele estava encontrando esses artefatos? Numa mega cascalheira, né? Olha a profundidade da cascalheira que era Calico Hills. E ele era um homem poderoso e prestigioso, ele conseguiu muito dinheiro, ele fez uma mega escavação. Olha essas paredes, é cascalho puro, né? E ele estava convencido de que ele encontrava coisas muito parecidas com o que a gente encontra no Boqueirão da Pedra Furada, né? E ele estava convencido. E aos poucos as pessoas, né, rapidamente, na verdade, falaram, cara, não é humano. E aí precisou o quê? A esposa dele, que no fundo todo mundo disse que era o cérebro por trás do casal, né, acabou chamando ele de lado e falou assim, Luiz, chega, cara, não insiste mais nisso, para, né? Ele não chegou a ser ridicularizado, eu diria, mas certamente teve, né, nos bastidores a percepção de que ele estava redondamente enganado. E não é porque ele era poderoso e anglofônico que ele conseguiu se livrar, vamos assim dizer, ou fazer, né, a gente engolir essa. E Calico Hills, como dezenas de outros sítios, entraram, né, para a história da arqueologia como um caso, né, de sítio pré-clovisão que foi desacreditado. Muito bem. Eu estou um pouquinho atrasado, mas eu não vou correr, vou seguir aqui, talvez eu precise de mais uns 8, 10 minutinhos, né? Então vamos mudar agora o foco um pouco de quão antigo é o povoamento da América, né? Então, em resumo, a gente tem certeza de que tinha gente aqui pelos dados arqueológicos há 15, 16 mil anos, e tem o debate de se existiria uma ocupação mais antiga ou não, no qual a Serra da Capivara e Santa Helena têm um papel central, e o tema aqui é, né, a natureza antrópica ou geogênica dos artefatos, particularmente líticos, mas também ossos, no caso de Santa Helena. A Serra da Capivara também tem as fogueiras, mas eu não vou nem mencionar, né? E é um debate que está em aberto. Ainda que eu acho importante frisar que, de forma geral, a minha percepção é que na comunidade internacional há um ceticismo ainda em relação à validade desses sítios mais antigos. E ainda, também complementando que eu usei o exemplo de Calico Hills, você também tem sítios na Califórnia, nos Estados Unidos, no México, no Uruguai, e todos eles são democraticamente criticados, né, sobre isso. Não é uma peculiaridade dos sítios brasileiros serem alvo dessas críticas. Muito bem. Agora vamos falar rapidamente sobre as hipóteses de por onde eles vieram, né? Porque outra coisa que o pessoal da Serra da Capivara fala, e essa é até mais complicada, se você for lá na exposição hoje na Fundan, vai estar escrito que o ser humano chegou na América há 100 mil anos vindo da África, né? Isso já é praticamente uma excrescência. Não há absolutamente nenhuma evidência nesse sentido, né, para essa migração aqui direto da África. Simplesmente não há. Eu não sei nem de onde veio essa ideia, né? Eu até sei, mas prefiro até não dizer porque é constrangedor. Mas assim, não, isso não existe, isso é um não problema. A migração direto pela África é um não problema. Isso nunca existiu, isso nunca foi falado, isso é carta fora do baralho. Agora,
Existem outras teorias, como a Rota Pacífica, a Rota Atlântica, que de fato foram debatidas ao longo do século XX e que são muito interessantes, ainda que hoje não figurem mais no rol das possibilidades efetivas, né? Eu vou falar rapidamente dos dados genéticos. Vou dar só uma pincelada, falar duas informações centrais que os dados genéticos trazem. Primeiro é o relógio molecular das populações ameríndias, nativos americanos, os grupos indígenas, né? Usando dados genéticos, a gente consegue estimar quando que elas compartilham um último ancestral comum, que a gente utiliza como um proxy da chegada dessas populações na América. E essa idade dá 16 mil anos atrás, o que fecha muito bem com a evidência arqueológica do pré-Clovizinho. Então a genética sempre colocou esse limite de 16 mil anos para a chegada do ser humano na América. Isso prova que não havia gente antes disso na América? Não. Mas isso significa que se existia gente há 30, 40 mil anos na América, eles não deixaram nenhum descendente até os dias de hoje. O comprovável é que isso tenha acontecido, que uma grande população humana que ocupou um continente do tamanho do Novo Mundo não tenha deixado nenhuma descendência, também é tema de diversas interpretações. Eu acho isso muito estranho. Até os neandertais, né, que já estavam, vamos assim dizer, afundando no fracasso evolutivo quando se encontraram com os seres humanos, acabaram deixando uma gota de contribuição genética nas nossas populações que existem até hoje. Mas enfim, é importante pontuar que esses dados não invalidam a possibilidade da existência humana anterior, né? E o segundo resultado genético importante, aqui já trazendo com os resultados dos genomas das populações americanas atuais, é que todos os grupos subárticos da América, nativos americanos, têm origem numa única população ancestral. Então, não é compatível com aquela ideia de duas populações diferentes chegando na América, como proposto pelo professor Walter e o professor Pucciarelli, com base nos estudos morfológicos da Luzia, né? Muito bem. Origem única e asiática. Os dados genéticos também são muito claros sobre a origem asiática das populações nativas americanas. Eu vou pular essa parte que é muito interessante, mas, claro, isso que eu falei até agora é com base na análise genética de indivíduos vivos hoje, ou vivos nas últimas décadas. Então sempre houve a esperança ou a expectativa de que talvez, quando a gente conseguisse tirar o DNA dos esqueletos fósseis, dos esqueletos antigos, a gente pudesse identificar em populações como a de Luzia, de Lagoa Santa, uma linhagem genética que contasse uma história diferente da história que é contada, né, pelas populações nativas atuais. Então, em 2018, a gente consegue finalmente, depois de 8 anos de trabalho, né, publicar, né, pela primeira vez os resultados do DNA dos esqueletos do povo de Luzia, né? Não é da Luzia, mas é do povo de Luzia. E havia uma grande expectativa para ver qual que seria a afinidade genética dessas populações que habitaram o Brasil Central há 10 mil anos atrás, né? Então aqui é uma análise de componente principal, né, genoma com 1.200, não chega a ser 1.240.000 SNPs, porque, enfim, os dados antigos acabam cortando, mas vamos dizer, é um bom banco de dados com centenas de milhares de polimorfismos sendo computados. E aqui a gente tem as populações do mundo hoje, né, as populações da África, Europa, Oceania, Ásia, e aqui em cinza, América. E a grande pergunta era, onde caem as populações de Lagoa Santa? E daí rufaram os tambores para a ansiedade de todos, pum, olha só, né? Então, basicamente, a genética dos povos de Luzia é basicamente idêntica, do ponto de vista de uma comparação global, à dos grupos nativos americanos hoje. Ou seja, né, coloquialmente, Lagoa Santa tem DNA de nativo americano. Então cai por terra aquela ideia de que os povos de Luzia representariam a chegada de um grupo na América que não guardaria uma relação de ancestralidade com os nativos americanos atuais, né, em contraposição com aquilo que havia sido proposto com base nos dados morfológicos. Então a gente está vendo um gráfico análogo feito com análise de morfologia craniana, onde a gente vê como os povos de Lagoa Santa são muito mais parecidos com as populações africanas e australo-melanésicas do que com as populações da América. Inclusive uma observação que se confirma até os dias de hoje. Talvez daqui tenha vindo aquela ideia da migração da África, né? Mas isso nunca foi publicado, é uma interpretação equivocada dos resultados morfológicos, né? Claro, você tem a discordância, portanto, dos resultados morfológicos e genéticos, mas para fazer inferência de ancestralidade, os dados moleculares têm, né, predominância sobre os dados morfológicos, né? Muito bem. Aproveitar para dizer que nenhum grupo atual, né, os botocudos, os fueguinos, os pericus, que foram grupos descritos como descendentes de uma população ancestral antiga,
anterior aos nativos americanos, todos eles foram analisados geneticamente e em nenhum caso a gente tem, né, a presença de nenhuma linhagem não ameríndia neles. Muito bem. Aí, para encerrando, e as rotas transpacíficas, que sempre me perguntam, essa ideia que ficou, né, popularizada pelos trabalhos do norueguês Thor Heyerdahl, que se jogou lá no mar, numa balsa de bambu, de troncos de madeira, e conseguiu chegar na Polinésia, né? Um tema que foi super estudado, tem evidências muito fortes para conexões transpacíficas, né? A batata doce você encontra na Polinésia, e a palavra para batata doce na Polinésia é igualzinha a palavra para batata doce nos Andes, né? A batata doce a gente sabe que surge nos Andes, então é um tema fascinante. E até recentemente, finalmente, né, em 2020, primeira evidência genética comprovando contatos transpacíficos pré-coloniais entre Polinésia e América, né? Fascinante. Isso, então, a gente sabe que aconteceu, é um tema maravilhoso, tem uma aula só sobre isso, mas, né, o fato é de que esses são fenômenos super tardios, são fenômenos, vamos dizer, da Idade Média, se a gente pensar na perspectiva europeia, né? Esse contato transpacífico comprovado aconteceu nos últimos 700, 600 anos. O próprio povoamento da Polinésia é extremamente tardio, também se dá nos últimos 800 anos, quer dizer, 800 anos atrás é ontem. Então, é completamente desconectado com os debates sobre o povoamento da América, né, no povoamento inicial, sobre os primeiros americanos. Então, hoje, as evidências são claras. Migrações transpacíficas não guardam nenhuma relação com os processos de povoamento iniciais da América, né? A outra hipótese maravilhosa do Bradley do Stanford, nesse livro, que é muito bom também, super audaciosa, tem um documentário da PBC, se não me engano, super alta produção, a ideia de que alguns grupos da Europa, do Paleolítico Europeu, né, que produziam as lâminas solutrenses, né, poderiam ter migrado para a América, porque eles encontraram no fundo do mar, na costa do nordeste dos Estados Unidos, esses bifaces, né, que se parecem muito com o material europeu. Né, e de fato parecem. Isso aqui é o biface de Sinamar, que inclusive é o que está na capa do livro. E eles propuseram então essa hipótese, né, de que os solutrenses, que foi um dos grupos da Idade do Gelo da Europa, teriam vindo, né, pela costa aqui do Ártico até chegar na América. Mas uma hipótese maravilhosa. Só que os dados genéticos não parecem corroborar isso. E mesmo os tecnólogos, aqueles especialistas em tecnologia lítica, acreditam que a semelhança entre esses bifaces do Nordeste dos Estados Unidos e os bifaces solutrenses é uma convergência tecnológica, né? Eu, pessoalmente, não acho impossível que isso tenha acontecido, né? E talvez essa população não tenha legado descendentes. Mas o fato é que hoje a gente não tem nenhuma evidência que corrobore isso, e essa hipótese não é trabalhada no mainstream como uma via efetiva de chegada do ser humano na América. Então ela também foi esquecida. Então qual que é hoje o modelo consensual dos primeiros americanos? Uma população asiática que tem a sua origem em 66% nos mesmos ancestrais daquelas populações que hoje existem no Nordeste Asiático, né, os chineses, os mongols, mas também com 33% da ancestralidade de uma população paleolítica extinta do norte da Sibéria, né, que forma uma população única, que migra durante o último máximo glacial, possivelmente procurando refúgio na Beríngia, né, durante esse momento que foi o momento mais frio da última era do gelo. Né, eles não conseguem avançar para a América naquele momento, porque você tinha as geleiras muito fortes, não só o corredor interno estava bloqueado, mas a rota pacífica também. E depois, conforme o último máximo glacial vai amenizando, as rotas costeiras vão sendo libertadas, e esses grupos entram pela rota costeira, né, mas ou seja, é uma navegação, mas é uma navegação costeira, e é por volta de 15 a 16 mil anos atrás eles chegam na América do Norte e dão origem a todas as populações da América hoje. Né? Esse é o modelo consensual. Tá? Esse é o modelo... Quer dizer, tem divergências, óbvio, mas é aquele mais amplamente aceito pelo mainstream da arqueologia internacional. Muito bem. Aí eu vou encerrar deixando um convite para que vocês venham visitar o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. A gente está com uma exposição que chama Resistência Já, de curadoria indígena, junto com a professora Marília Xavier Cury. Tem várias ações do educativo preparadas para receber vocês. Se vocês vierem, entrem em contato com a gente, que a gente também sempre abre as portas do nosso laboratório, né, para quem quiser conhecer o trabalho do dia a dia. Deixar o convite para essa exposição que a gente está montando na reitoria, Os Povos de Luzia, 50 mil anos de história ameríndia, que deve ficar pronta aí nos próximos meses. E contar
desse projeto de extensão do nosso laboratório, que chama Arqueologia em Miniatura, o acervo na palma da sua mão, que inclusive usando aqueles dados do projeto de virtualização em parceria com o Hospital Universitário, a gente está gerando, né, miniaturas do nosso acervo para permitir, né, a dispersão desses objetos para o público amplo, para o público geral poder se conectar com a arqueologia brasileira, né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite do professor Paulo, me coloco à disposição de vocês e fico à disposição também para quaisquer perguntas. Você é o nosso convidado e eu abro então para as perguntas, questionamentos. A Arca de Noé foi a deglaciação mesmo? A explicação? Não. Não? Bom, num certo sentido, deglaciações talvez locais, né? Da neve dos montes ali, que fornece água para os rios da Mesopotâmia, né? Tá. E uma pergunta, e Monte Verde do Chile é comprovadamente pré-Clovis? É comprovadamente pré-Clovis, né? Monte Verde, eu acabei não pondo slide, porque eu, né, não tive muito tempo, mas Monte Verde é um dos primeiros sítios a ter aceitação, né, nesse debate Clovis pré-Clovis. Monte Verde, o nível que é aceito é o que eu chamo de pré-Clovisinho, porque na verdade nos trabalhos originais do Thomas Dillehay, que é o arqueólogo norte-americano que coordenou as escavações em Monte Verde, que é esse sítio arqueológico no sul do Chile, ele identificou, na verdade, pelo menos 3 níveis de ocupações, alguns retraindo até 30, 33 mil anos atrás. Só que esses níveis mais antigos, ele mesmo, vamos assim dizer, abandonou a luta por eles, né? Mas o nível mais recente foi aceito, inclusive numa visita que foi organizada pela National Geographic, que trouxe vários especialistas dos Estados Unidos. E talvez, na minha opinião, esse é um sítio que se beneficia. Eu costumo falar que essa esfera geopolítica do imperialismo yankee não é tão relevante como muitas vezes aqui no Brasil a gente gosta de pensar. Mas a aceitação de Monte Verde, na minha opinião, talvez tenha se beneficiado disso. Porque eu não acho que os outros sítios foram mais duramente criticados por causa vamos dizer, né, por estar no sul global. Mas eu acho que Monte Verde ganhou um tratamento de mais leniência, né? Mas ele é considerado o primeiro sítio a ser aceito, né, pelo establishment norte-americano. Essa questão da vinda pelo Atlântico, como é que se explica a questão dos macacos do Novo e do Velho Mundo? Os macacos do Novo Mundo teriam vindo pelo Atlântico? Sim. No caso da paleontologia, né, há um consenso hoje de que, no caso dos macacos, eles teriam vindo pelo Atlântico, né? Porque tem essa separação muito forte entre os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo, e a data dessa divergência já é posterior ao início da fragmentação dos continentes, né? Mas aí a pergunta é, isso guarda alguma relação com os processos de povoamento da América? E a resposta é não, né? Eram outros momentos, era outra configuração geográfica. Inclusive, uma coisa importante para pontuar, que também é uma pergunta que a gente recebe, a importância da movimentação das placas tectônicas para entender o povoamento da América. E a resposta é nenhuma, zero, né? Então, assim, a cronologia do povoamento, mesmo que a gente trabalhe e aceite essas ocupações mais antigas de 100 mil anos, ela é muito tardia. Basicamente, a gente não tem nenhuma mudança da configuração das placas tectônicas. As mudanças geográficas e de paisagem que a gente tem, que são relevantes, derivam de processos de mudança climática, principalmente, né? Aí sim você tem subida e descida do nível do mar, expansão e retração de geleiras, mas assim, a configuração dos continentes, ela foi praticamente inalterada nos últimos 100 mil anos. Professor Itamar. Obrigado. André, sou Itamar, da Faculdade de Medicina, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma dúvida, perdão se eu não entendi direito, né? E já peço para você também retomar esse ponto. Entendi em um dos slides que uma das comunidades que datava de mais ou menos 16 mil anos, já era possível, naquele momento, ter um marcador genético, né, ter um perfil genético que caracterizava como sendo das Américas, aquele grupo. Isso não sugere que o povoamento
aconteceu antes disso, né? Porque pensando que com 16 mil anos a gente já consegue diferenciar o povo americano e o povo asiático, por exemplo, não é uma evidência que provavelmente o povoamento veio antes? Professor Itamar, 16 mil anos é a idade estimada pelo relógio molecular, né, com base originalmente em análise exclusivamente de populações nativas americanas atuais. E aí também é legal a oportunidade para esclarecer que o relógio molecular, como qualquer técnica, como qualquer estatística, tem um erro associado. E quando isso surge, basicamente na década de 90, o erro associado às estimativas de divergência do relógio molecular eram bastante grandes, porque ele depende de vários pressupostos, né? O intervalo intergeracional, a taxa de mutação. E como você pode imaginar, de lá para cá, a gente melhorou muito as nossas estimativas desses parâmetros. E além disso, né, a gente conseguiu, com a arqueogenética, ancorar no tempo, né, pontos dessas séries transformativas que aumentaram muito a resolução e a precisão do relógio molecular. Então, quando a gente pega as populações nativas americanas atuais, o relógio molecular diz, todas essas populações têm origem há não mais do que 16 mil anos atrás. Alguém poderia perguntar, tá, mas talvez podia ter tido essa origem na Ásia, né? Aí por que também os dados genéticos sugerem que isso não é o caso? Porque por mais parecido que sejam, particularmente as linhagens mitocondriais com as populações asiáticas, ao mesmo tempo elas também já são absolutamente específicas da América, né? Então, tudo indica que houve uma diferenciação dessas populações que se isolaram das populações asiáticas. Inclusive, hoje existe um outro mecanismo de datação de eventos arqueológicos, né, de história populacional pela genética, que é completamente independente do relógio molecular, que é usando, porque o relógio molecular ainda é feito com base nos dados mitocondriais, basicamente. Mas a gente, com os dados nucleares, consegue datar os eventos de mistura. Quando que o Neandertal se misturou com o ser humano? E a gente, no caso da América, consegue datar aquele evento de mistura entre os ancestrais das populações asiáticas atuais e aquela população siberiana paleolítica que se extinguiu. E essa data dá em torno de 22 mil anos atrás. Então, assim, e faz sentido que ela seja anterior, né? Então a ideia é que há 22 mil anos atrás a gente tem esse grande evento de miscigenação no Nordeste Asiático, depois essas populações se isolam na Beríngia, durante esse isolamento elas se distanciam das populações asiáticas e derivam, né, variantes específicas delas, que depois elas dispersam quando chegam na América, né? Aí outra coisa é o dado arqueogenético especificamente. Veja, mesmo operando como eu, numa lógica de uma cronologia rasa para o povoamento da América, ou seja, de 16 mil anos para frente, os esqueletos mais antigos da América, particularmente na América do Sul, não tem mais do que 11 mil anos de idade, 10 a 11 mil anos de idade. A gente tem um gap aí entre as primeiras ocupações, né, evidenciadas, quer seja pelo relógio molecular, mas a arqueologia, a gente também tem arqueologia que mostra que tinha coisas feitas pelo ser humano há 15.500, então fecha muito bem com os dados do relógio, mas a gente tem a arqueogenética. Mas a arqueogenética, mesmo do povo de Luzia, às vezes a gente fala do povo de Luzia como os primeiros americanos. Eu mesmo faço isso, mas estritamente é incorreto, né? Porque se a ocupação começou há 16 mil anos e o povo de Luzia tem entre 9 e 10, na verdade a gente já teve 1/3 da história humana no continente e genética, né, transcorrido. Então, a análise genética que a gente tem hoje, que não indica nenhuma linhagem mais antiga, são de populações de 10 mil anos, né? Então, se a gente encontrar um esqueleto de 16 mil, seria fantástico. E quem sabe o que vai aparecer, né? Pode ser que apareça uma linhagem que a gente não conhece. Eu adoraria. Meu sonho, eu brinco, é encontrar um Neandertal no Brasil. E eu não acho impossível. Eu não acho impossível. Eu não acho que é uma brincadeira. Inclusive, eu, pessoalmente, acho que se essas ocupações muito antigas da América se confirmarem, muito possivelmente a gente tem uma forma hominínia não sapiens aqui, o que não é impossível. A gente tem Homo erectus, a gente tem formas hominíneas no leste asiático há pelo menos 1 milhão de anos atrás, talvez até 2,2 milhões de anos atrás, né? O Homo erectus chegou no sudeste asiático, eles tinham alguma capacidade de cruzar corpos d'água. Pensar que o Estreito de Bering, né, é uma nesguinha, para parafrasear o Walter Neves, né? Então eu não acho impossível, é só que a evidência ainda não apareceu. André, muito legal. Deixa eu ver se eu entendi aí tudo. Se a gente for pensar, essa
essa população no Chile, Monte Verde, ela é mais antiga do que Clovis, certo? E a Luzia e a Serra da Capivara estão ali. É isso, mais ou menos? Na verdade, Monte Verde é praticamente a mesma idade de Clovis, mas como está 5.000 quilômetros mais para o sul... Ah, claro, já teve a migração. Exato, Então, você indicaria ele ligeiramente pré-Clovis. Luzia e povo de Lagoa Santa, na verdade, não entram no debate da antiguidade da ocupação do Novo Mundo, porque tem 11.000, 11.500. A Luzia, né, tem um debate sobre qual que seria a datação. Talvez ela possa ter até 13.500 anos atrás. Por isso que na década de 90 isso seria um pré-clovizinho, o que na década de 90 ainda era um tema. Hoje em dia, a Luzia podia até ter 15.000 anos, seria fantástico, mas não seria algo que quebraria esse paradigma, né, da ocupação do anterior ao último máximo glacial. Aí sim, Serra da Capivara, Santa Helena, Arroio Vizcaíno, esses sítios, né, todos, esses sim são, vamos dizer, esse estandarte da grande antiguidade da presença humana na América. Né? Então eles seriam mais antigos do que Clovis? Muito mais antigos do que Clovis. Porque tem todo esse efeito da migração também, né, que demora um tempo, né, imagino. Sim, ainda que a América... O humano, quando sai da África, né, 45, é impressionante, espalha que nem pólvora, né? Uma coisa impressionante, eles chegam no leste asiático há 45, 50 mil anos atrás, e na América, entre o mais antigo da América do Norte até Monte Verde, também, estamos falando aí talvez de 800 anos, 1.000 anos, é impressionante a rapidez com que ele migra, que a gente expandia, né? E é interessante que depois... É impressionante a resiliência da permanência, né? E aí começa um processo de regionalização. Mas a ideia é que, assim, Lagoa Santa... A gente tem sítios pré-clovizinhos no Brasil, potenciais, Lapa do Boquete, em Minas, Lapa do Dragão. São esses sítios com 14.000, 15.000. Nos Estados Unidos hoje tem vários, né? Deborah Friedkin, Paige Ladson, Copper's Ferry, 15.500 anos. Esses não causam mais, não assustam ninguém. Né? O debate continua lá atrás, né? Serra da Capivara, Santa Helena. Nos Estados Unidos tem um sítio que chama Cerruti Mastodon, que foi inclusive publicado na Nature recentemente, 2014, alguma coisa, não sei, 15, que eles põem 130 mil. Né? E um outro exemplo, uma equipe americana, internacional, e que também ninguém se convenceu muito. Né? Por quê? Porque são evidências que eu diria que não são imediatamente palatáveis, como uma ponta de flecha ou um esqueleto. Né? É sempre o risco por Arroio Vizcaíno, no Uruguai, é um risco no osso que a interpretação é de que é uma marca de corte. Ou o sítio mais recente, são pegadas humanas, mas aí ninguém sabe qual é a datação. Cerruti Mastodon são fragmentos de ossos de proboscídeo de mastodonte. Aí o argumento é que o padrão de fratura desse osso só pode ter sido gerado pela percussão de um artefato humano. Né? Então, é o que a gente chama de tafonomia no nosso campo. Né? Mas é isso, sempre vai ter o problema da equifinalidade. Né? O problema de que diferentes processos levam a produtos idênticos. Né? E que é muito... E por isso eu amo a arqueologia por causa disso. A gente usa, desde o SynControl, faz análise isotópica, usa tudo que é de mais moderno das ciências analíticas para tentar resolver questões tão simples quanto: será que o risco no osso é uma marca de corte? E é impressionante como é difícil resolver essas questões. Né? É extremamente desafiador. Né? Com certeza, não. Além do que, a gente... quando recentemente no projeto FAPESP, o que a gente fazia no Centro de Pesquisa Clínica, eu incluía tômodos não só da Luzia, mas também das conchas, né? A gente acaba fazendo a tomografia das conchas para o Instituto Oceanográfico. A tomografia é uma ferramenta maravilhosa, legal, né? E um outro elemento que eu esqueci de colocar aqui, mas para pensar isso, né, do lado do cético. Né? O legal seria talvez fazer um debate, ter o cético e ter o outro. Mas absoluta ausência de remanescentes esqueletais humanos em qualquer depósito anterior a 12.000 anos de idade. Né? Então, você tem Serra da Capivara, Cerruti Mastodon. Vamos supor que o ser humano chegou na América há 130.000 anos atrás. E não eram grupinhos tão pequenos assim, porque eles estavam na Califórnia, estavam no interior do Brasil, estavam no Uruguai, estavam na costa peruana, durante
100 mil anos, vamos dizer, 50 mil anos, e não tem um dente para contar a história. E aí, de novo, a gente tem que balancear nossas expectativas olhando para o registro arqueológico do resto do mundo. Então você olha na Eurásia, você olha na África, isso não acontece. O ser humano chega em algum lugar, pode levar 2, 3 mil anos para aparecer o primeiro dentinho, né? Porque, claro, as ferramentas de pedra preservam mais, então é costumaz que elas sejam a principal marcadora da presença humana, né? Mas alguma coisa esqueletal eventualmente aparece. E a gente não tem nada, zero, né? O que também me causa uma estranheza. Talvez um outro elemento que vale, voltando à pergunta do professor Itamar, né? Que é a implicação dos graus de diversidade para as profundidades cronológicas. Então, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista linguístico, tem quem argumente que a diversidade linguística da América é muito grande para ter sido gerada em apenas 15 mil anos, né? Qual que é o problema com esse argumento? Que no fundo é a versão linguística do relógio molecular, né? É tentar fazer uma inferência entre a relação do tempo que leva para se estabelecer um certo grau de diversidade. O problema é que se com os dados genéticos, que o sistema de herança é extremamente simples e absolutamente conhecido, a gente já tem uma dificuldade enorme em estabelecer esses parâmetros, imagina no sistema linguístico, onde os padrões de herança de mais complexos, né? Então, é muito difícil da gente saber quanto tempo leva para diferenciar línguas ou não. Pode ser que é muito, pode ser que não. E a mesma coisa quando a gente fala da diversificação cultural, né? Então, um pouco na linha, tem gente que fala, há 12 mil anos a gente já tem uma diversidade tecnológica tão grande, basicamente uma diversidade de artefatos líticos tão grande no Brasil e na América, que é impossível que isso tenha se desenvolvido em apenas 2, 3 mil anos. O problema é que também a gente falta os elementos para avaliar, a gente não sabe qual que é a taxa de diferenciação tecnológica, né? E isso pode variar muito, né? Então, eu, por exemplo, eu acho que é possível sim, eu não acho que é impossível, nem do ponto de vista linguístico, nem do ponto de vista tecnológico que isso tenha acontecido. Mas a verdade é que a gente não sabe, a gente não tem os elementos para bater o martelo e falar é muito pouco ou é muito, né? Então, eu acho que são linhas de evidência que devem receber menos peso na hora da gente fazer a nossa escolha, né? André, um comentário. Várias das suas respostas, você sempre colocou a questão do tempo, da temporalidade. E essa é uma questão que a gente sempre coloca na epidemiologia, que a primeira pergunta não é onde, mas quando, né? Nós devemos começar por quando, né, depois o onde. Senão a gente entra no anacronismo, né? Eu acho importante que você colocou. Eu tenho alguns comentários, né, como essa questão da arqueologia, tecnologia importante. Por exemplo, os tibetanos, eles conseguem suportar muito bem as altitudes, né, 4.000 metros, e é o que tudo indica, isso aí talvez seja uma introgressão de genes denisovanos, né? E agora temos a discussão dos povos andinos, como é que eles conseguem, né? Essa é um outro debate. Outra questão interessante, a gente sabe que os europeus conseguiram conquistar a América trazendo doenças, né? A varíola e a gripe, basicamente, foram que dizimaram a grande parte da população. Mas teve uma outra doença que eles já tinham, que eles não chegaram aqui, que foi a tuberculose. E aí, hoje, né, a gente achava que a tuberculose era mais uma das doenças do Neolítico, com o gado, mas já tem bastante evidência nos ossos que ela é do Paleolítico. E já tem coisas, já tem dados, por exemplo, na Ásia, né? E na América também, né? Exatamente. Eu fiz uma palestra mais focada na Serra da Capivari, no tema da antiguidade, mas a gente podia ter falado muito também sobre nessas doenças do passado, especialmente numa perspectiva evolutiva, né? Quando a gente está falando dos denisovanos, a gente já está retraindo num tempo muito mais profundo do que o do povoamento das Américas. E isso que o professor Paulo falou talvez tenha sido uma grande contribuição, inclusive, da arqueogenética, que a gente percebeu como o que a gente está chamando de introgressões adaptativas é um mecanismo microevolutivo muito mais frequente nas populações humanas do que jamais se imaginou. Então, basicamente, né, o que é uma introgressão adaptativa é você pegar, né, de outra população aquilo que eles já selecionaram e fazer subir em frequência em você.
Esse caso dos denisovanos no Tibete é um deles, mas a gente também tem na África, por exemplo, populações que conseguem, né, digerir a lactose graças a introgressões de grupos pastoralistas, né, que vieram do Oriente Médio alguns milhares de anos atrás. E a arqueogenética, né, que o nosso grupo, o nosso laboratório, traz a arqueogenética para o Brasil, e a gente hoje está focando muito mais nesses temas de povoamento, mas a arqueogenética tem contribuído muito para os estudos das doenças antigas. Inclusive, esse ano acabou de sair um trabalho com base no estudo, né, do material lá do Museu de Arqueologia, de um sambaqui chamado Jabuticabeira 2, né, que conseguiu extrair o DNA de sífilis de indivíduos datados em até 3.000 anos atrás, né, mostrando que, de fato, você tinha, né, uma variante de sífilis americana, e corrobora um pouco os nossos dados lá de Lagoa Santa, onde a gente descreve, com base exclusivamente em morfologia óssea, um possível caso de sífilis congênita do início do Holoceno, né. E no caso da tuberculose, os estudos de esqueletos dos Andes, né, mostraram que, de fato, tinha uma variante de tuberculose estritamente americana, né, sul-americana, e que ela chega aqui muito provavelmente através de pinnipédios, talvez focas que vinham migrando pelo sul, né, coisa que a gente jamais ia imaginar se não fosse pela capacidade de extrair o DNA desses ossos antigos, né, e aí vem não só o DNA do camarada que era dono do osso, mas do ambiente e, eventualmente, de patógenos, né. Então, é uma área muito rica, a paleopatologia, a gente tem conseguido avançar bastante nesses temas. Essa descoberta aí no sambaquis foi muito importante, porque praticamente encerrou uma discussão, né, da origem da sífilis. Que é talvez uma das discussões mais acirradas, né, sobre as, né, doenças. E parece que das Américas nós criamos a sífilis, nós passamos a sífilis, né, que ele estava aqui, e a outra foi o uso do tabaco, que depois se espalhou. Se espalhou, né, pelo mundo inteiro. Mas em compensação, né, o que saiu das Américas foi muito grande. Eu queria só fazer um comentário aqui sobre o que o André está fazendo no MAI, que é, aliás, eu queria falar um comentário sobre o MAI. O MAI tem uma linha de pesquisa muito importante, que é sobre a Amazônia, e onde mostra que a Amazônia nunca foi assim um lugar, como é que é, inóspito, inabitado. O inferno verde. O inferno verde, onde o pessoal não pudesse habitar. Né? Quem tem a minha idade lembra quando surgiu a Transamazônica, né, que nós íamos, né, levar a civilização para aquele lugar inabitado. Então, o MAI tem uma série de pesquisas mostrando civilizações, né, os tupis surgem lá, eles vêm para a costa, já com uma capacidade de adaptação da agricultura muito grande. Né? Não, com certeza, a arqueologia amazônica talvez seja hoje um dos temas de maior relevância da arqueologia mundial, e eu digo isso sem exagerar, né? E o MAI, sem dúvida, teve um papel central com os trabalhos do professor Eduardo Neves e da professora Fabiola, né, que vem trabalhando numa vertente arqueológica e etnoarqueológica, e fizeram parte desse grande grupo de pesquisadores e cientistas que eu diria que nas últimas 3, 4 décadas transformaram a nossa visão da Amazônia, né, que o professor Paulo mencionou, aquela ideia de que a Amazônia seria esse lugar inabitável, com uma presença humana esparsa, né, uma demografia muito baixa, com povos que viviam de forma muito simples, e isso foi virado de ponta cabeça, basicamente, pela arqueologia e pela ecologia histórica, né, pela identificação desses verdadeiros centros urbanos ali no Xingu e ao longo de toda a calha do Rio Amazonas, né, populações que não deixavam, do ponto de vista da demografia, nada a dever. E agora no Equador, né? E agora, recentemente, no Equador, com essa nova técnica, que é o LiDAR, nova técnica no sentido que está sendo agora aplicada à arqueologia, mas que basicamente é esse radarzinho mágico que remove a cobertura vegetal e você consegue ver o que está embaixo da floresta, né? E um trabalho recente da equipe francesa, do professor Rostand, né, conseguiu identificar, né, esses centros urbanos no Equador. E também os trabalhos de terra que a gente chama, e em algumas regiões como Llanos de Morros, mas ao longo de toda periferia amazônica, você tem, né, paisagens que, ao perder de vista no horizonte, foram trabalhadas e transformadas pelas populações que viviam ali, né, para viabilizar a agricultura em terrenos alagados, o que denota, né, a enorme densidade demográfica, a capacidade tecnológica, as biotecnologias desses grupos, né. Então a arqueologia tem sido fundamental nesse processo e dialoga muito com as comunidades indígenas.
E atualmente a gente tem uma preocupação muito grande de sempre que a gente faz pesquisa nessas regiões, envolver os grupos indígenas, né, ou os grupos locais, dependendo da situação. Inclusive, como mão de obra, participando, né, a gente, inclusive na pós-graduação do museu hoje, tem editais específicos para grupos indígenas. Então esse é um processo que vem transformando a arqueologia. E ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, eu acredito que na América Latina o arqueólogo ele virou um aliado dos grupos nativos, dos grupos indígenas, né? E a gente está junto naquilo que é óbvio, reconhecer, né, a ancestralidade e, né, o direito a território e o direito à existência desses grupos que, no caso, são constantemente ameaçados, né, pelos planejamentos desenvolvimentistas. Olha, André, tem perguntas? Oi? Nós estamos com 42 pessoas online, um sucesso. Se alguém tiver alguma pergunta, poderá fazer agora. Ou cálice para sempre. Eu já vi que tem vários elogios aqui, a apresentação, muita gente gostou muito. Muitos elogios. E eu só queria deixar aqui, se alguém tiver, pode me interromper, mas eu quero defender aqui publicamente um compromisso com o André, com o Eduardo, com o Mai, da perspectiva que eles estão tendo de montar um laboratório de arqueogenética, esse é o nome, né? Exatamente. Porque precisamos ser independentes aqui. Todas as pesquisas arqueológicas no Brasil, obrigatoriamente, nos remete a procurar um tipo de tecnologia no exterior para poder ser utilizado, né? Então, o André está liderando isso daí, né? A Tabita, que já trabalhou com a gente aqui, que é da Biociências, também. E, para mim, esse é um dos pontos prioritários aí dentro da pesquisa da universidade, é favorecer essa linha de pesquisa que eu considero extremamente importante para nós. Porque essa questão da Amazônia, ela é fundamental, porque da forma como, né, a gente conseguiu estabelecer o conhecimento, a Amazônia é perfeitamente habitável nas condições que ela está, né? Não precisamos, né, desmatar, destruir, nada, né? Quer dizer, assim, um ser humano consegue viver lá, né? Pois é. E se o senhor me permite, claro. Voltando à questão da Amazônia, eu acho que mais do que nunca é fundamental entender que o problema ambiental é um problema humano, né, que não pode ser pensado estritamente, entendeu? Não é só a geoquímica das mudanças climáticas, o El Niño, você tem que entender que talvez um dos problemas mais importantes da Amazônia seja de desenvolvimento social, né? Então, assim, nós, como universidade, temos que entender que não adianta pensar saúde planetária sem estar em conjunto com aqueles que estão pensando o ser humano, que estão olhando para as pessoas que vivem lá, entendem as necessidades, as dificuldades e as complexidades, né? Então, isso é uma coisa que o MAI está na vanguarda, junto com outras unidades da universidade, mas que talvez ainda falte um pouco de atenção para entender a importância de integrar o fator humano para entender esses que são os grandes desafios do século XXI, mudança climática, questões ambientais. O lado socioeconômico não pode ser deixado de lado. Perfeito. André, gostamos muito. Eu sei que você convida todo mundo a ir lá, né, para visitar. Eu fiquei lá 2 horas, foi sensacional conhecer. Ainda ficou sobrando coisas para serem vistas lá, mas foi muito interessante ver todo o trabalho que o museu tem desenvolvido aí de pesquisa esses tantos anos aí dentro da universidade. Tá? Então, vamos encerrar por hoje. Segunda-feira nós teremos o professor Otávio, da Faculdade de Medicina, que vai fazer uma exposição muito interessante sobre a questão das arboviroses aqui, né, no planeta e também aqui no Brasil. Quer dizer, qual é o comportamento, né, dos arbovírus, não somente a dengue, mas chikungunya, febre amarela e a zika. Bom, então agradeço, damos por encerrado a apresentação.